Olá, tudo bom? Boa noite. Hoje, 9 de dezembro, nossa sexta aula do curso de Investimentos 2 aqui da FEAC. Na segunda-feira última, né? A gente teve a apresentação dos artigos, essa primeira rodada foi muito oportuna, foi muito boa, desde artigos sobre eficiência de mercado aplicados ao Brasil, né? Desde artigos sobre eficiência e run the walk bem simples, a alguns mais sofisticados, todos eles, na sua maioria, assim, em termos de resultados, eles são replicáveis. E acho que um aprendizado final primeiro, de que eficiência de mercado não é um conceito tão simples do ponto de vista empírico. Eu até acredito que seja simples do ponto de vista teórico. O conceito de eficiência é fácil de você assimilar. Gostar dele, concordar ou não, é uma outra história. Mas não é um conceito tão complicado de se assimilar. Agora, de você evidenciar, sim. Primeiro, porque existe mais de um tipo de eficiência. Depois, porque é uma eficiência informacional, que quer dizer que o conjunto de informação utilizado faz toda a diferença. E depois, aquela observação em um dos papers que foi apresentado, fazendo menção ao Campbell e outros 97, sobre o fato de que são sempre testes conjuntos. Você está testando a sua fé e credibilidade no modelo e na hipótese nula de eficiência de mercado. Então, muitas vezes, o resultado é fruto não só da verdade de ser ou não eficiente, mas do quão adaptado, do quão adequado, melhor dizendo, ao modelo. Então, é importante dizer isso porque praticamente todos os modelos que vão ser vistos daqui para frente, principalmente os modelos lineares, né? CAPM, APT, todos eles podem ser muito úteis para você testar, de alguma forma, a eficiência de mercado. E é importante que a eficiência de mercado seja vista no começo do curso, pela relevância do conceito, mas é importante que você espere todo um curso para, no final, identificar qual aquele modelo de apressamento que mais te agrada, no qual você mais confia. E a gente vai aprender técnicas também para, a partir de um conjunto enorme de variáveis explicativas, você reduzir aquilo que te mais interessa ou aprender tecnicamente aquele que é mais adequado estatisticamente. Então, você pode jogar aí 20 variáveis explicativas e, estatisticamente, você vai identificar qual é o modelo mais adequado. Então, em resumo, a eficiência de mercado não termina por aqui. A gente vai estar sempre revendo esse assunto, porque agora é que a gente vai começar a ver uma família linear de modelos a partir da aula de hoje, né? E como eu falei, o teste de eficiência é sempre um teste conjunto, né? Como diz o Campbell. É um teste da hipótese nula e um teste do modelo. Muito bem. Sem mais demoras, a aula de hoje já entra em CAPM e eu já vou partilhar com você aqui a nossa tela, que é o nosso quadro branco da aula de hoje. Maravilha, imagino que você esteja conseguindo ver aí direitinho, né? Lembrando que esse quadro branco fica disponível para você lá no Cigar, no mesmo dia em que essa aula fica disponível para você aqui no YouTube, tá? Muito bem, gente, vamos ao quadro branco da aula de hoje. Aula 06, né? CAPM, ou Capital Asset Pricing Model. E antes de entrar no CAPM propriamente dito, que é o modelo da década de 60, eu julgo muito oportuno você ter esse raro momento comigo, porque você não encontra esses 10 minutinhos de conversa aqui agora, você não encontra isso nos livros. Sim, você encontra em alguns papers, em livros, só se forem livros como do Taleb, como do Bernstein, que contam a história, né, de finanças.
Então, ou você vai para esses livros, que são contadores de histórias, junto com papers, a partir da década de 30, de 40, esses papers eu já disponibilizo para vocês. E não são papers exatamente, às vezes, tão acessíveis de se entender, ou mesmo de se conseguir baixar, mas o ponto são 10 minutinhos muito raros e muito oportunos para introduzir o CAPM, e porque, de outra forma, você não teria acesso tão facilmente. E é um pouquinho de contexto histórico, né? O CAPM, como o Cochrane fala no seu livro, em 2001, né? É o primeiro, o mais famoso e disparado o mais usado. É o primeiro modelo microfundamentado. Né? Porque primeiro é o primeiro mesmo, não microfundamentado, seria o Rondeau, cujas bases estão no Girolamo Cardano, né, em 1564, 65. Muito bem. Só que para chegar no CAPM, na década de 60, as pessoas às vezes acham que o mundo começou na década de 50, com o trabalho do Markowitz. E uma vez, quando eu estava dando aula numa faculdade no Rio, um aluno achou que o CAPM era simples, como é que demoraram 10 anos, um pouquinho mais de 10, né, para sair da contribuição do Markowitz, que era no começo da década de 50, para, na década de 60, vir o CAPM. Olha, pode parecer simples hoje, mas na época não era, e na realidade não foi uma década, ou um pouco mais de uma década, para chegar ao CAPM. Eu colocaria aqui, para não esticar muito a baladeira, eu colocaria aí um pouquinho mais de 2 séculos. Porque eu vou resgatar a primeira contribuição, e espero não estar sendo injusto com os pesquisadores, né, que já não estão entre nós e que agregaram nessa literatura, mas eu vou puxar apenas os que são mais emblemáticos, na minha humilde opinião. Então, o primeiro ponto que eu vou destacar, 1738, com o Bernoulli. Tá? Vamos pegar aqui uma canetinha, né, que nos permita. Então vamos lá. 1738, Bernoulli. Bernoulli, matemático, estatístico, francês, né, enfim. Há relatos, eu não li essa contribuição dele, então vou citar por tabela, né? Mas há relatos em mais de um livro, em mais de um paper, que ele lança os primórdios matemáticos para esse conceito que vai ser fundamental para o CAPM. Olha o que eu estou dizendo. A utilidade. Então, é muito comum se referir ao conceito de utilidade de Bernoulli. E é SU minúsculo. Tá? Só que o Bernoulli vendia a ideia, talvez seja a principal contribuição de micro 1, no que se refere à família, porque você vai derivar a partir daí toda a teoria do consumidor, né? Então, ele defendia, melhor dizendo, que a utilidade ou felicidade das famílias derivavam do consumo de bens e serviços. Bens duráveis, não duráveis, semiduráveis, enfim, isso nem era tanto a questão. Mas o ponto é utilidade a partir de consumo, quantidade de bens e serviços que você consome. Pulando mais um século, uma contribuição que é vital para finanças é o conceito de equilíbrio geral, que é o equilíbrio walrasiano. Não estamos falando do equilíbrio parcial de Marshall, mas do equilíbrio geral walrasiano. Só que, por enquanto, sem incerteza. Equilíbrio geral é um conceito fundamental não só para finanças, mas para toda a economia. Quem não sabe equilíbrio geral incorre numa probabilidade alta de cometer equívocos ao pensar nos fenômenos a serem modelados com uma certa miopia. Porque o ponto é que todos os mercados estão forte ou fracamente integrados. Mexeu em um, mexeu com todos. Esse é o conceito de equilíbrio geral. Difícil você ficar analisando o preço da pipoca sem levar em consideração o mercado de acesso ao cinema, por exemplo. Então, assim, os bens podem ser complementares, substitutos, meio a meio, seja o que for. Bens e serviços costumam estar muito interligados.
Então, quando for analisar o preço e a quantidade de equilíbrio de cada um dos bens e serviços na economia, tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Seja porque eles são demandados de acordo com preferências que têm nível de substitutabilidade ou complementariedade, seja porque você tem uma cadeia de produção pelo lado da oferta. Mas, como eu falei, até então, sem certeza. O que vai ser importante para finanças mesmo é o conceito de utilidade esperada e equilíbrio geral, ou seja, equilíbrio geral sob incerteza. E talvez um dos melhores livros microeconômicos sobre isso seja o do Mascoléu, né? Muito bem. Uma contribuição aqui, já nos anos mais recentes, 1938, no caso do Williams, esse que é um trabalho citado, lido pelo Markowitz, para que ele fizesse sua tese na década de 50, era que o seguinte, olha, o preço de um ativo financeiro, de uma ação, ela é tão somente matemática financeira sem certeza. Matemática financeira. Por isso que às vezes eu falo que matemática financeira nem é finanças, mas há 80 anos atrás seria isso aí. Por quê? Fluxo descontado de dividendos é o preço do ativo. Só isso, só isso. Paulo, não deixa de ser um conceito atual. Se você perguntar, olha, o que é o preço de uma ação ou o valor de mercado de uma firma, pode sim ser derivado a partir do fluxo descontado dos lucros ou dividendos, né, que essa ação, que essa empresa vai dar. Quem faz valuation, né, avaliação, dá valor nas coisas, costuma partir desse pressuposto. Nada contra, matemática financeira básica, um clássico. Porém, o diabo está se isso é uma coisa estocástica ou se isso é uma coisa dada, determinística. Que fluxo é esse? É um fluxo futuro? Claro. Opa, se é futuro, estamos falando de incerteza. Cadê os cenários a cada período de tempo? Então, teria que ser o fluxo descontado, esperado. Tá, mas o Williams falava de fluxo esperado? Ele falava em cenários? Havia incerteza? Não, não havia. Então, se você pegasse aí dois ativos quaisquer que prometessem o mesmo ganho esperado, você não tinha como saber por que os investidores iam optar mais por um ou por outro ativo, de acordo com a leitura do Williams, 1938. Por quê? Meu amigo, só levava em consideração ganho esperado, preço esperado, retorno esperado, algo desse tipo. Somente. Então, assim, o fato de você ter dois ativos que prometem o mesmo ganho esperado, porém um é muito mais volátil que o outro, não fazia diferença essa volatilidade. Então, não havia incerteza caracterizada. Ela não estava precificada. Então, você não conseguia entender por que, às vezes, as pessoas gostavam mais desse ativo aqui laranja e não desse ativo aqui amarelo, quando ambos prometiam o mesmo ganho esperado. O que podia estar por trás é porque um é mais arriscado que o outro. Mas isso não estava incorporado no modelo. Você não conseguia entender, explicar exatamente o comportamento do investidor. E aí uma contribuição de 1944, von Neumann e Morgenstern, que note que esses conceitos que eu estou trazendo, às vezes eles não têm ligação, mas eles vão já se fechar. Então ele traz o conceito de maximização de utilidade esperada. Não posso assegurar que tenha sido o primeiro, mas é certamente um clássico, se não for o primeiro, é um dos primeiros, que traz esse conceito de que, olha, não é simplesmente maximizar minha utilidade de Bernoulli através do consumo de banana e laranja. É a minha utilidade esperada, ou seja, utilidade condicionada aos estados da natureza que podem acontecer no futuro. Então, entra aí a questão da probabilidade de cada estado da natureza acontecer. E é aí onde entra o mercado financeiro, porque o mercado financeiro, o objetivo dele, quando a pessoa investe, é levar dinheiro de hoje para amanhã, mas levar de hoje para amanhã condicionado aos estados da natureza que podem acontecer amanhã. No estado da natureza em que eu ganho na Mega Sena amanhã, eu não preciso levar dinheiro para isso. No estado da natureza em que o meu patrimônio é dilapidado por uma ocorrência, um acidente da natureza,
Eu preciso levar dinheiro de hoje para amanhã, ou preciso preservar meu patrimônio de hoje para amanhã. Por isso que, por exemplo, eu compro um seguro. O seguro vai me dar dinheiro, não é quando eu estou bem e ganho na Mega Sena, ele vai me dar dinheiro justamente no cenário que eu preciso. No cenário em que aconteceu uma catástrofe e o meu patrimônio foi dilapidado. Então, entendam que faz toda a diferença, desde uma ação, um título que te promete, de repente, o mesmo ganho em qualquer que seja o estado da natureza. Eis o conceito de risk-free asset. Não tem risco. Qualquer que seja o estado da natureza, amanhã aquele título vai te pagar. É um porto seguro. Olha que coisa boa. Garantir que o teu dinheiro cresce de hoje para amanhã e que amanhã você vai ver aquele dinheiro, independente do cenário da natureza. Diferente de ação, né? Porque no cenário bom ela pode te pagar, no cenário ruim ela pode despencar. Depende do derivativo, em que num cenário bom, para aquele derivativo, tu pode ganhar muito dinheiro e no cenário ruim ele pode valer pó, valer zero. Então, assim, e a questão do seguro, por exemplo, que também é um ativo financeiro, não é um ativo do mercado acionário, mas é um ativo financeiro, cujo objetivo é preservar o teu patrimônio. No cenário bom, ele não vai te dar nada. No cenário catastrófico, ele repõe o teu patrimônio. Então, esse conceito de utilidade esperada, ou seja, maximizar a expectativa de utilidade, utilidade essa que vai ser condicionada a cada estado da natureza. Isso faz toda diferença em finanças. E uma última contribuição, ainda não tão conhecida na maior parte dessa literatura, que seria um JPE de 1948, de Friedman e Savage. Eu começo nas minhas resenhas de clássicos, são 10 resenhas de 10 clássicos que eu vou partilhar com vocês. Eu começo com esse JPE de 48 do Friedman e Savage, uma leitura maravilhosa. E lá, dentre outras coisas, acho que as principais contribuições do Friedman e Savage é falar que, olha, utilidade não precisa ser em cima de consumo de banana e laranja. O Savage tem toda uma leitura que as utilidades podem ser sobre um vetor de possibilidades de ocorrência dos estados da natureza. É uma coisa bem voltada aí para essa literatura de utilidade esperada, né? Mas nem é o nosso ponto aqui agora. Essa contribuição do Friedman de Savage, ele traz, digamos assim, uma luz para a gente, e acho que é fundamental para o Markowitz, lembrando que o Friedman participa da banca de defesa da tese de PhD lá em Chicago, do Markowitz, que acho que foi em Chicago, tá? Se não tiver sido, me perdoe, vou checar depois. Mas, enfim, o Friedman e Savage traz uma luz para a gente que é, olha, utilidade não precisa ser exatamente só sobre consumo de bens e serviços. Ele caracteriza que essa utilidade pode ter características associadas ao seu primeiro, segundo e até terceiro momento, mas a principal contribuição que eu queria trazer aqui é utilidade pode ser em cima de renda, pode ser em cima de grana. E aí, para fechar, uma contribuição de uma econométrica, Gerald Debreu, em 51, utilidade associada aos estados da natureza, que era um conceito que o von Neumann e Morgenstern já trazia, né? Então, qual é o resumo da ópera? Olha, a felicidade da família não necessariamente está somente quando ela compra banana e laranja, mas quando ela compra bens e serviços condicionados aos estados da natureza, é importante colocar esse elemento de incerteza. E mais do que isso, de repente as famílias possam trazer a sua felicidade a partir do quanto elas têm de dinheiro em cada estado da natureza. Então, meu ponto nem é ser feliz consumindo banana amanhã, se fizer sol ou se fizer chuva. O meu ponto é, eu consigo levar dinheiro de hoje para amanhã fazendo sol ou fazendo chuva? Porque se fizer, em condições normais, se não vier o meteoro que matou os dinossauros, vai haver mercado de bens e serviços e eu vou lá e compro banana e laranja. Simples assim. E aí isso talvez traga todo o arcabouço que a gente precisava para os 3 pilares mais recentes, e aí a gente já entra no CAPM.
Os pilares mais recentes são de 50. Primeiro, um Journal of Finance, salvo melhor juízo, volume 7, que é a publicação da tese de doutorado do Markowitz, um paper de 14 páginas, da capa até a bibliografia. Primeiro, poucas citações, cita o que precisa, não fica com esse mimimi de acordo com Chico, Brito, Zé, Francisco, João. Aí o cara, assim, na primeira linha, já bota 40 citações, como se ele tivesse lido todas as 40. Não. Muito objetivo, muito focado, ainda muito artesanal. Figuras que parecem que foram feitas à mão. 14 páginas. Ouso inferir que talvez seja o paper mais citado em finanças do mundo. Ganhou o Nobel, salvo melhor juízo, em 90. Não só por essa obra, mas talvez essa seja a mais citada. Ou certamente a primeira mais relevante dele, né? Fruto da tese. Tese essa que, quando foi defendida, o Friedman criou o caso, dizendo, olha, isso não é economia. E não era, era finanças. E o que é que ele nos propõe? Olha, se Friedman e Savage já me deu liberdade para dizer que eu não preciso amarrar a utilidade de Bernoulli a consumo de bens e serviços, que eu posso botar outras coisas lá dentro, outras variáveis endógenas, foi isso que o Markowitz fez. A utilidade não mais de um consumidor, mas de um investidor, e um investidor que escolhe portfólios, um investidor que vai escolher portfólios, olhando não só para o retorno esperado, como bem queria Williams em 1938, mas olhando para a variância. Então, o investidor vai ser mais feliz à medida que o retorno esperado for maior, então essa derivada parcial aqui é positiva, e vai ficar mais triste a partir de uma variância de um retorno de um portfólio maior. Então, o retorno esperado é bom, risco através da variância. Era a métrica que tínhamos na época, né? Desvio padrão e variância, né? Risco deixa o investidor triste, é ruim. Muitas das considerações que atribuímos ao Markowitz em 52 não foram retratadas nesse paper. Eu li esse paper mais uma vez, resenhei esse paper. A principal contribuição desse paper é essa questão de utilidade, esperança e variância. Explico. Em Tobin, 58, grande macroeconomista Tobin, ele traz uma discussão sobre política monetária, taxas de juros, e quando ele traz taxas de juros nesse mundo, ele propõe três coisas que são muito importantes. Primeiro, a fronteira média variância, que até então combinava ativos arriscados e tinha aquele formato curvo que a gente viu em Investimentos 1, não é? De hipérbole, né? Que é a raiz quadrada de uma parábola. Quando você tem um risk-free asset, no caso, um título público, a fronteira média variância se transforma em linear. Um outro conceito muito importante que ele traz é o conceito de curvas de indiferença. Da mesma forma que você tem curvas de indiferença em microeconomia de um cara consumidor, você pode ter curvas de indiferença para o investidor. E outra contribuição é que é nesse paper, e não no do Markowitz 52, que a gente vê, se não pela primeira vez, mas uma das primeiras vezes que eu saiba, o arcabouço do jeito que ele é hoje. Ou seja, ganho esperado ou média, MI, na vertical e na horizontal o risco dado pelo desvio padrão. No paper do Markowitz 52 está o contrário. Não é? Muito bem. E uma última contribuição, e aí já entramos no tópico propriamente dito da aula de hoje, que é CAPM, uma contribuição de 59 do próprio Markowitz. Aqui o Markowitz, acredito que já estava mais numa fase de continuar contribuindo com investimentos, mas eu acho que ele já estava mais no mercado, já estava mais no mercado de livros também. Não sei se ainda fazia papers, preciso checar. Mas é um livro do Markowitz muito grande. Ele é pouco objetivo, né? Ele é redundante às vezes, mas é uma contribuição, claro, maravilhosa. E nela, sim,
é que a gente vê a utilidade de Markowitz detalhada, salvo o melhor juízo, pela primeira vez, no capítulo 9, página 220. Esse é o livro que eu tenho, estou disponibilizando com vocês. Lá, sim, ele fala que a utilidade de retorno esperado e desvio padrão, poderia ser variância também, claro, é esperança do retorno menos 1 meio vezes o A, esse A é a aversão ao risco, né? Vezes variância ou desvio padrão ao quadrado. Então, é bom ficar claro, porque senão a gente faz as atribuições equivocadas, como eu estou cansado de ver, a pessoa citando essa fórmula aqui como se ela estivesse no paper, no Journal of Finance de 52. Se estiver, mil perdões, mas eu já li esse paper umas 4 vezes de ponta a ponta, porque ele é muito didático, ele é muito bom. Ele é um Journal of Finance, não precisa dizer mais nada, e eu confesso não ter achado essa fórmula lá. Mas há sim essa relação aqui, tá certo? Muito bem. Vamos limpar aqui um pouco para a gente poder dar. Vamos dar aqui um zoom. Ué, estou conseguindo dar zoom agora? Bom, por algum motivo eu não estou conseguindo dar o zoom que antes eu dava. Ah, acho que é fazer isso aqui. Desculpa, gente. Erro de operação aqui. Vou ver se é para dar mais um pouquinho disso. Não, não dá. Muito bem. Vamos ao que nos interessa aqui. Capital Asset Pricing Model, vulgo CAPM, first most famous and most widely used model, segundo Cochrane 2001. O primeiro, microfundamentado, mais famoso e vastamente mais usado pela academia e pelo mercado financeiro. Portanto, você não pode nunca mais esquecer esse modelo, até pela sua simplicidade de aplicação. Serão 6 encontros em que a gente vai desde o contexto histórico, a fórmula, a regressão, a aplicação, exercícios, tá? Só sobre CAPM. Primeiro dizer que a literatura sugere que esses 3 trabalhos, 1964 é um Journal of Finance de William Sharpe, 1965 acho que é um Review of Economic Studies de John Littner, e uma econométrica no ano seguinte de Jean Mossin. Esses 3 trabalhos têm contribuições inéditas sobre o CAPM que hoje conhecemos e usamos. Existem, sim, aspectos redundantes entre eles, mas não dá para afirmar, e provavelmente não foi isso que aconteceu, não dá para assegurar, ninguém pode afirmar, que houve plágio naquela época. É diferente do tempo de hoje, né? A questão dos meios de comunicação. Então, são trabalhos inéditos, autorais, feitos quase ao mesmo tempo. Entenda que o fato deles terem sido publicados em anos diferentes não quer dizer que eles tenham sido feitos completamente em anos diferentes. O trabalho demora, às vezes, mais ou menos tempo para ser publicado. Não é? Então, o que é que temos em comum entre eles? O que é que temos de específico entre eles? E qual é o apanhado geral? Vamos lá. O apanhado geral é o seguinte. Um vetor de 6 premissas e 4 resultados. É isso. E aí eu vou destrinchar um pouquinho onde é que cada paper desse se diferencia. Todos eles estão resenhados para você também. E, claro, os papers partilhados com a turma. Então, vamos lá. As 6 premissas. Os investidores, eles estão no que a gente chama de competição perfeita. São milhares, milhões, infinitos investidores. Nenhum deles tem market share,
poder de mercado, um market share tal que ele confira poder de mercado. Quer comprar aquela ação? Bem, você não pode interferir no preço dela, porque você não é um player tão grande assim. Razoável até. São investidores de curto prazo. Eles não estão fazendo aqui tradings pensando intertemporalmente. Várias etapas. Não, ele compra hoje para vender amanhã. Se o modelo for mensal, compra hoje para vender mês que vem. Paulo, aí já é um pouco forçação de barra. Por isso que a gente vai ver em janeiro o ICAPM, o Intertemporal Capital Asset Pricing Model, porque ele flexibiliza essa premissa 2. O cara passa a ter uma visão de médio e longo prazo intertemporal. Sem problemas, a gente vai corrigir essa premissa. Você vai ver que os principais resultados não mudam por causa da flexibilização disso. Os investidores são tais que suas preferências podem ser modeladas por utilidades à la Markowitz. Eis onde entra essa relação aqui de cima de 1959. Nesse mercado financeiro só existem ações, títulos e o risk-free asset. Iremos nos debruçar no momento adequado sobre o risk-free asset, que é um ativo livre de risco. Basicamente quer dizer que qualquer que seja o estado da natureza, no período seguinte, ele te dá a mesma coisa. Você não tem risco. Quinta premissa, não há custo de transação. Nós estamos falando aí de frictionless markets, mercado sem fricções. A maioria dos modelos teóricos fazem uso dessa premissa. Não há custo de transação. Muito bem, bem-vindo, é assim mesmo. Tá? Mas na vida prática tem. Sim, a gente sabe disso. Há papers que fazem uso desses custos de transação e exploram se fazem diferença ou não. É uma literatura pequena, incipiente, não muito conclusiva. A academia continua ignorando, na maioria de seus trabalhos, na maioria ampla, ignorando custos de transação. Ou porque eles são muito baixos, ou porque temos investidores com dinheiro tal que o custo de transação passa a ser de segunda ordem. Por fim, a mais complicada das premissas de aceitar e de mexer nela. Expectativas homogêneas. Isso é, de fato, complicado, a gente sabe, mas é necessário, muitas vezes, para se chegar no resultado. Pode ser que essa premissa não seja verdadeira e ela esteja bagunçando tudo? Pode. Eu até acredito que não seja verdadeira. Se eu pegar uma turma como a nossa, 39 alunos, capital humano relativamente parecido, conjunto de formação parecido, idade parecida, maturidade parecida, e perguntar o que é que vocês acham que vai ser, sei lá, a inflação esperada ao final do ano, daqui a poucos dias termina o ano, eu vou ter um vetor de 39 respostas, talvez diferentes. Enfim. Com essas 6 premissas sendo aceitas, a manipulação não é complicada, está lá na minha nota de aula, extraída do livro do Investments, Body Kane Marcos. É uma demonstração simples, tá? Eu não vou fazer sala de aula, mas está lá, feita na nota técnica. Se você tiver dúvida, me procura. E que principais resultados temos? 4 grandes resultados. Um deles é o mais importante de todos. O resultado 1 é que a carteira agregada de todos esses infinitos investidores que competem perfeitamente, têm utilidade à la Markowitz, só olham para o prazo, curto prazo, não se deparam com custo de transação, só tem ações, títulos e o risk-free asset para comprar e possuem expectativas homogêneas, a carteira agregada, o portfólio agregado desses caras, que surpresa, vai ser a carteira de mercado, que no Brasil, talvez a melhor proxy fosse o Ibovespa, não é? Eu não tenho uma carteira de mercado observável e eu tenho uma proxy, já que o Ibovespa ele é constituído com as ações com maior volume de transação, maior índice de negociabilidade. Então, ele tenta, sim, captar o volume, o que foi, de fato, transacionado, através de volume e quantidades de transações. Então, é como se, ao agregar o portfólio das pessoas, isso pudesse ser bem aproximado pelo Ibovespa.
Um resultado que deriva imediatamente daí é o terceiro, né? A linha de mercado de capital, que é a linha de alocação mais inclinada, vai ser a linha de alocação de capital do Ibovespa. Então, o Ibovespa, no caso do Brasil, vai ser aquele ativo que vai estar, digamos assim, na tangência da fronteira média variância. Ele vai ter aí a linha de alocação de capital mais inclinada, vai ser a linha de mercado de capital. Esses dois resultados, o 1 e o 3, eles estão muito bem definidos na econométrica de 66 do Jean Mossig. Tá? O resultado 2 é que a expectativa, né, expectância, enfim, do retorno de mercado, menos o risk-free, ele pode ser relacionado linearmente com a variância de mercado, ou seja, a variância do Ibovespa, através desse A maiúsculo barra. Esse A maiúsculo barra aqui é a aversão ao risco agregada das famílias daquele país, dos investidores daquele país. Então, você consegue aqui, por exemplo, eu já tive essa ideia, mas nunca pus em prática. Será que a gente não poderia descobrir se os brasileiros são mais avessos ao risco ou não que os chineses? Então, a gente precisaria ter aí uma série temporal do nosso índice de mercado, do nosso risk-free, da variância condicional, que também caminha ao longo do tempo do Ibovespa, e aí teríamos a nossa aversão ao risco. E se fizéssemos a mesma coisa com o investidor chinês, teríamos aí a aversão ao risco deles. Mas o resultado disparado mais importante, e é por isso que o CAPM é usado até hoje, é a relação 4. Esperança do retorno de qualquer ação I, aqui não é I sobrescrito como se fosse um expoente. É para indicar que é o ativo I. Esperança do retorno do ativo I, menos o retorno do ativo livre de risco, RF, ele se relaciona linearmente com o que, Paulo? Com expectativa do retorno de mercado menos o risk-free, tá? Através de um beta I, beta daquele ativo. Estou entendendo. Então, vamos lá. O retorno excedente em relação ao ativo livre de risco, o retorno excedente de qualquer ação se relaciona linearmente, através de um beta próprio, idiosincrático, se relaciona linearmente com o retorno excedente de mercado. Exatamente. Exatamente isso aí. Tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Uma relação linear, microfundamentada. Por que ela é microfundamentada? Porque algo que eu não falei, mas está na demonstração, é que ela é fruto da maximização da utilidade ou felicidade dos investidores, à la Markowitz. Então, eu otimizei o comportamento de algum agente microeconômico. Aqui não foi de firmas, aqui não foi do governo. Foi das famílias, dos investidores. Então, os investidores são altamente racionais, maximizam sua felicidade à la utilidade de Markowitz. Por isso que é um modelo microfundamentado, porque um agente microeconômico tomou um comportamento racional maximizando a sua função objetivo, que lhe cabe, nesse caso, a utilidade do investidor, e aí eu consigo uma relação linear entre o retorno excedente de uma ação e o retorno excedente de mercado. Não é? Muito bem. Uma relação linear, teórica, facilmente testável empiricamente, que vai ser o objeto da nossa aula da semana que vem, né? Da aula do dia 15. Muito bem. Paulo, de onde essa relação veio? Em qual dos papers essa relação aparece? Você lê esses papers e não vê essa relação na forma como ela está hoje, com essa anotação. Entendo.
E aí, rapaz, aí, fuçando nos papers, lendo de novo, no rodapé 22, da página 438 do Journal of Finance, do William Sharpe, 64, tem essa relação lá. Beta e G igual a menos P mais retorno esperado do ativo I, dividido por esperança de RG menos P. Quando eu olhei para isso, falei, opa, temos algo aqui. Eu abri isso aqui, fui entender a notação do Sharp, em que o beta é o beta, retorno do ativo I é retorno do ativo I, retorno de RG aqui é o retorno de mercado, P, salvo o melhor juízo aqui, é o retorno ativo livre de risco, e aí quando você rearranja isso aqui, fica fácil você ver, também não é tão complicado assim, que se trata dessa fórmula aqui. Mas se você me dissesse, eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para o Sharpe, né, obviamente, que ele entendia a relevância dessa relação, que talvez fosse a relação mais usada em finanças no mundo até então, acho que não, porque ela estava numa nota de rodapé. Então, não me parece que ele julgasse que fosse o feito mais importante. Mas é por isso que o CAPM é conhecido até hoje. Não é pelas outras relações, desculpa dizer. É tanto que muitas vezes você diz, olha, de acordo com o CAPM, você já está com a equação 4, teórica, já usa essa relação no formato empírico, que é o que a gente vai usar para poder testar empiricamente o modelo e tirar conclusões se uma ação está barata ou cara, por exemplo, e nem olha para as outras três relações, os outros três achados. Tá? Então, cabe ao Sharp essa relação numa notação um pouquinho diferente, mas é exatamente essa equação com uma notação diferente. E rearranjada diferente, né? Ele traz a fórmula do beta. Né? E aí lembro que a gente vai ver que o CAPM talvez seja o modelo mais importante, ou mais usado, mais famoso, enfim, mais importante, não é? Mas não é o beta que é o cara do CAPM, é o alfa, que é uma coisa que nem aparece na relação teórica. Porque o alfa já vai ser fruto da relação empírica derivada dessa relação teórica. Já antecipando um pouco, dando spoiler da aula que vem. E aí, o que é que a contribuição do Lintner nos traz tão importante? De 65. Ele é muito didático ao descrever as premissas usadas. Ele fala do teorema da separação, que é, olha, o investidor primeiro olha a parte técnica, que é uma carteira arriscada ótima, que a gente vê em Investimentos 1. Essa carteira arriscada ótima visa maximizar o índice de Sharpe, que é uma relação técnica, teórica, não tem nada a ver com as premissas, características do investidor, se ele é avesso ou não ao risco. E depois ele mistura essa carteira arriscada ótima, que poderia ser fruto dos fundos de investimento em ações, com o risk-free asset. Nessa hora de misturar, ele faz uso da sua utilidade Markowitz, onde nela está lá a sua aversão ao risco. Então, investidores montam portfólios diferentes, não é por causa da primeira etapa, que é técnica, e olha só para a carteira arriscada ótima, a partir das ações, mas sim na hora que se mistura a carteira arriscada ótima com o risk-free asset, e aí na hora dessa mistura, o quanto vai para a carteira arriscada ótima, o quanto vai para o risk-free asset, aí sim a aversão ao risco faz sentido, aí sim ela faz diferença e justifica por que a carteira do meu pai é diferente da minha carteira, porque ele é mais avesso ao risco do que eu. E, por fim, a contribuição do Lintner, ela é muito boa para a área de Corporate Finance. Lembrando que o beta de mercado, assim como o CAPM, é muito utilizado em Corporate Finance e também em Valuation. Então, o Lintner vai ser fundamental para quem for explorar o CAPM sob essa ótica de Corporate Finance. Queridos, queridas, era isso que tínhamos para hoje, tá? Acho que temos aí um bom apanhado aí, curto, objetivo, mas ao mesmo tempo muito denso, de história e teoria sobre CAPM. Para a semana que vem, junto com todos os papers que eu estou compartilhando, e esse quadro, e o próximo quadro, aula que vem, especificamente, a gente vai se debruçar sobre a questão de como testar empiricamente essa relação teórica do CAPM. E, na sequência, a gente vai explorar
os desdobramentos dessa relação empírica, vamos fazer exercícios, vamos trazer resultados aplicados para o Brasil para esse ano, e, por que não, ver papers aplicados ao Brasil. Tá joia? Muito obrigado, saúde, que Deus nos abençoe, né? Vamos parando aqui a gravação por aqui. Até a próxima aula.